Hello, good evening, boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live na nossa quinta-feira. Good evening, guys, boa noite, como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal entrar. Como foi a semana de vocês? How was your week? How was your week? Como foi a semana de vocês? How was your weekend? Como foi o fim de semana de vocês? Estudaram inglês? Did you study English this week? Happy Thursday! Good evening! De onde vocês são? De onde vocês estão falando? Ou assistindo, no caso? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aqui só pra ver se vocês estão me ouvindo, antes da gente poder começar. Good evening. Podemos começar, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver qual é a diferença entre os verbos say, speak, tell e talk, né? Porque muitas pessoas confundem essas palavras, porque na maioria das vezes a gente pode traduzir elas para falar. Tudo é falar em português, né? Se bem que tem umas palavras em português que a gente não usa tanto, mas que definem melhor todos esses 4 verbos, tá? A diferença dos 4 verbos que a gente poderia entender melhor em português. Então vamos lá. Vamos começar com o verbo speak. Speak. Quando que a gente usa o verbo speak? O speak seria o falar, tá? Mas vocês podem conectar o speak com a frase que vocês provavelmente já conhecem, né? Speak English. Speak English. Então, falar um idioma, uma língua. I speak English. I speak Portuguese. I speak French. I speak German. I speak Luxembourgish. Então, o speak e o idioma. I speak English. Que seria o nosso falar, né? Eu falo inglês, eu falo português e por aí vai. Mas vocês também podem usar o speak junto com a preposição about. Speak about. Quando você usa essa estrutura, speak about, é de uma forma mais formal de falar sobre alguma coisa, tá? Por exemplo, um professor vai falar sobre a história do Brasil. The teacher will speak about the history of Brazil. Speak about. Falar sobre alguma coisa. E também tem o jeito mais formal de você falar com uma pessoa. E você vai usar a estrutura speak with. Então, para ser mais educado, né, usar de uma forma mais formal, você vai falar May I speak with you? Posso falar com você? Or can I speak with you? Mas o may é um pouco mais polite, né? Mais formal. May I speak with you? Or may I speak to you? Tá bom? Mas geralmente o speak você conecta você usa com um idioma. Speak English. É melhor lembrar essa parte aí, só se você quiser usar num contexto um pouco mais formal. Falar may I speak with you e may I speak to you. Posso falar com você, ok? Esse é o uso do speak. Agora eu queria ver com vocês o talk. Quando que a gente vai usar o talk? O talk a gente também fala falar, né? Mas seria, na verdade, o conversar. Então, associa o talk com blá, 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 blá. Uma pessoa conversando, falando. Talk, 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 talk. Ok? É conversar.
Então, por exemplo, a minha menina, minha filha, acabou de começar a falar, conversar. Ela fala agora, né? She started to talk. My little girl started to talk. Né? Blá, blá, blá. Imagina sempre uma pessoa, duas pessoas falando, conversando, contando coisas, enfim. Talk. Ok? E você também pode conversar sobre um assunto, né? A gente fala sobre alguma coisa. Por exemplo, você pode conversar sobre os seus problemas. Aí você vai falar talk about your problems. Talk about something. Falar sobre alguma coisa. Ela falou sobre os problemas delas durante 1 hora. She talked about her problems for an hour, tá? Conversar sobre alguma coisa. E como a gente acabou de ver o speak, né? Que lembra que eu falei que vocês podem usar numa forma mais formal? May I speak with you? May I speak to you? Numa forma mais informal, vocês podem usar o talk. May I talk with you? Or may I talk to you? Qual que é a diferença entre essa preposição, né? Talk to e talk with, or speak to e speak with. Na teoria tem uma diferença. Quando você usa o to, tá? Normalmente é só você que vai estar falando. Talk to aquela pessoa. Você vai estar falando com ela, mas só você vai estar fazendo a maioria do talking. E with dá uma ideia de troca. Você conversando e a outra respondendo, sabe? Trocando ideias. Talk with, talk to, speak to. Ok? Essa é a diferença do with e do to. Mas enfim, speak mais formal que o talk. Good? Nice. Agora eu queria falar sobre o say. O verbo say. Também a gente fala falar em português, mas seria mais o dizer ou comentar. Tá? Uma pessoa disse algo, ela comentou algo. She said something. She said that she was going to the supermarket. Ela comentou, ela disse que iria ao mercado. Tá? Ela soltou assim algo no ar. Comentou, falou. She said. Ok? Ela me falou, ela me disse. She said to me. She said it to me, tá? Usa muito também na situação, tipo, quando você não entende o que a pessoa disse, dizer, o que você disse, ou o que você falou, né? A gente costuma falar, o que você disse? What did you say? Sorry, what did you say? What did you say? O que você disse, tá? Porque você não estava conversando com ela, então ela comentou algo, ela disse algo. What did you say? O que você disse? Ok? Quando você diz algo pra alguém, você vai dizer say alguma coisa to alguém. So, say something to someone. For example, say hello to your sister. Então, diga olá pra sua irmã ou a sua irmã. Say hello to your sister. Say hello to my friends, okay? Say something to someone. Então, a gente não fala, que eu ouço bastante, é she say me. Não, she said to me, ok? She said alguma coisa to me. Tem esse to na estrutura. E você também usa o say quando é tipo, alguém disse pra alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, meu pai disse pra vir e jantar, sentar e jantar. My dad says to come and eat dinner. Então ele diz, meu pai está dizendo pra vir jantar. My father or my dad says to come and have dinner. Or eat dinner, tanto faz. Say to do something, tá? Uma ordem, tá dando uma ordem. Disse pra fazer alguma coisa.
My father says to come and have dinner. Então é quando você diz ou comenta algo, você vai usar o say, tá bom? Eu sei que em português a gente usa o fala para tudo. E finalmente, o tell. Tell é no sentido de contar alguma coisa, uma novidade, um segredo, uma história. Tell é contar. Então, ele me contou uma fofoca, né? Ele me contou que aquela menina tava saindo com o cara. He told me. Aí não tem to me. Aí é he told me. He told me, tá? Or minha mãe contou uma história pra mim. My mother told me a story. Minha mãe me contou uma história. My mother told me a story. Guys, this is an English course for Brazilians, so I cannot speak English all the time. Unfortunately, I'm so sorry because people have to understand what I'm saying. I'm speaking Portuguese and I'm teaching English, ok? Então, eu estava dizendo que você tell someone something. Tell me a story. Tell me a secret. Tell me... O que mais você pode... Tell me the truth. A verdade. Me conta a verdade. Tell the truth. Você vai usar essa estrutura. Contar mentiras. Tell lies. Tell lies. Contar um segredo. Tell a secret. Contar uma história. Tell a story. Tá bom? É isso. Então vamos resumir? O speak. Falar. Speak, falar, associa com idiomas. Speak English, speak French, speak português, tá? Para usar no sentido, contexto mais formal, falar sobre algo, speak about. O professor fala sobre a história do Brasil. Speak about, no caso. E para você conversar com alguém, num sentido, contexto mais formal, é speak to you or speak with you, ok? E o talk é blá, 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 blá. Conversar, falar, conversar. Imagina uma pessoa talk, falando muito, ok? Então, conversar sobre, a gente vai falar talk about, o about também. E a gente usa o talk num contexto mais informal, com alguém. Falar, conversar com alguém. Talk to alguém, né? Or talk with uma pessoa. E aí tem o say. Say é comentar, dizer algo. Ela disse algo, ela comentou algo. She said something, ok? She said something. E o tell é contar. Então, geralmente, quando uma pessoa fala, ai, ela me falou, ela me contou, sei lá. Eu ouço muito she said me, or she say me, or she said to me. É mais comum usar she told me. She told me. Ela me disse, ela me contou. She told me. Ok? She told me a secret. Ela me contou um segredo. She told me an interesting story. Ela me contou uma história muito interessante. Restaram algumas dúvidas sobre a diferença do say, tell, speak e talk. Vou deixar vocês comentarem aqui se tiverem alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, eu tô aqui procurando um exercício pra gente fazer rapidinho. Pra ver se vocês conseguem saber qual delas a gente vai usar. Qual dos verbos a gente vai usar. Então, por exemplo, na frase... Eu não te ouvi. O que você disse? What did you... Qual dos verbos vem aqui? Sorry, I didn't hear you. What did you tell, speak, talk or say? What did you? Vou esperar um pouquinho para ver, mas demora um pouquinho para chegar as respostas aqui. I'm sorry,
What did you say? Exactly. What did you say? I'm sorry. What did you say? É o say que a gente vai usar aqui. O que você disse? What did you say? Good. Next one. O Jorge e eu conversamos durante horas. George and I for hours. George and I, for hours. Tell, speak, talk, or say. George and I for hours. George and I talked for hours. Yes, very good. George and I talked for hours. O talk vai estar no passado. Talked, com ed no final. Very good. 3. Eu vou falar com ele sobre isso. I'm going to him about this. I'm going to him about this. Eu vou falar com ele sobre isso. Dica: tem 2 opções que você pode usar. Uma formal e uma mais informal. I'm going to him about this. Eu vou falar, conversar com ele sobre isso. I'm going to him about this. Alguém falou talk? Tá certo. Exactly. Speak or talk. I'm going to talk to him about this. Or I'm going to speak to him about this. O speak é um pouco mais formal do que o talk. Very good. Well done. Agora, outra frase. Eu vou contar a verdade para ele. Eu vou contar a verdade para ele. I'm going to him the truth. I'm going to him the truth. I'm going to him the truth. Vou contar a verdade para ele. Yes, I'm going to tell him the truth. Very good. I'm going to tell him. Tell, porque eu vou contar. Tell. Nice. Very nice. Ela sempre sabe a coisa certa para falar. Ela sempre sabe o que dizer, né? Ela sempre sabe a coisa certa para dizer, para falar. She always knows the right thing to. She always knows. Ela sempre sabe a coisa certa. She always knows the right thing to. Ela sempre sabe o que dizer. Sempre sabe a coisa certa para dizer. She always knows the right thing to say. She always knows the right thing to say. Very good. Porque ela disse algo, comentou, então é say. She always knows the right thing to say. Vamos ver mais uma aqui. Eu disse a ela que eu a amo. Eu disse a ela que eu a amava, ou que eu a amo. I her that I loved her. I her that I loved her. Eu disse a ela, ou contei a ela, que eu a amo. I her that I loved her. I her that I loved her. I told her that I loved her. Gente, tô impressionada com vocês. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Very good. Good job. Well done. Parabéns, gente. Fiquei muito feliz. Vocês responderam certinho todas as perguntas aqui, todas as frases completaram certinho. Parabéns. Sinal que vocês estão aprendendo muito bem. Do you guys have any questions? Vocês têm alguma outra dúvida sobre o tell, o speak, o talk e o say? Ou ficou claro agora a diferença entre um e outro?
Claro, né, que sempre tem umas situações específicas ou expressões fixas que vocês vão ter que conhecer. Daí, tipo, às vezes vai sair um pouco dessa regra, tá? Mas essa é uma regra geral, assim, para conseguir entender a diferença entre esses quatro verbos. Thank you, Leandro, for being here tonight. Obrigada por estarem aqui hoje. Thank you so much. And guys, if you don't have any further questions, se vocês não têm mais nenhuma outra dúvida, this is where I leave you. I wish you a very good evening. Uma boa noite para todos vocês. Happy Thursday. Enjoy the rest of your evening. And I'll see you tomorrow, okay? Have a great evening, guys. Bye-bye.